Boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus aos irmãos. Nós vamos ler a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 11. Romanos, no capítulo 11, eu leio os versos de 33 a 36. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 11, os versos de 33 a 36. Se você já encontrou na sua Bíblia, eu convido você a orar comigo antes de lermos a palavra de Deus. Deus bendito, nosso Pai, te damos graças por tudo quanto temos recebido das tuas mãos no dia de hoje. E clamamos ainda que nos dês a tua palavra, que o teu Espírito Santo nos guie a tua verdade, a tua vontade, traduza para o nosso entendimento, mas também ao nosso coração, às nossas entranhas, a verdade da tua palavra. Pedimos-te assim, Pai, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Romanos capítulo 11, os versos 33 a 36, palavras de São Paulo apóstolo. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Nós somos cristãos e isso significa que somos herdeiros da declaração do apóstolo Pedro, quando se dirigiu a Jesus de Nazaré e a respeito dele disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós somos cristãos. Isso significa que somos herdeiros das palavras do apóstolo João, quando disse que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João disse: ninguém viu a Deus, mas o Filho o fez conhecido. O unigênito de Deus o fez conhecido. Esta expressão unigênito é importantíssima para nós, porque Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, é o único Filho gerado por Deus, e nós somos filhos criados por Deus e adotados por Deus em sua família. Por isso é que a teologia diz que aquilo que é gerado é da mesma natureza de quem gera. Aquilo que é criado não é da mesma natureza de quem cria. Por isso Jesus é unigênito, o único gerado, da mesma natureza de Deus. Sim, os teólogos ortodoxos orientais do Oriente vão dizer que nós, seres humanos, vamos participar da natureza de Deus, mas não fomos criados com a mesma natureza de Deus. Por isso eles dizem que nós seremos, pela graça, aquilo que Jesus de Nazaré é por natureza. Então cremos que Jesus Cristo é Deus em carne. Somos herdeiros da fala e da declaração de São Paulo apóstolo em Colossenses capítulo 1, que diz que em Jesus habita a plenitude da divindade. E que Ele é a perfeita imagem do Deus invisível. Nós somos herdeiros do autor da carta aos Hebreus, que disse que, tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, hoje Ele nos fala
em Jesus, o Filho. Por isso é que quando Jesus está às águas para o batismo com João o Batista, se pronuncia sobre ele a voz de Deus do céu dizendo: esse é o meu Filho amado, ouçam a ele ouvi. Da mesma forma, quando Jesus está sendo transfigurado diante de seus discípulos Pedro, Tiago e João, também do céu se pronuncia a voz de Deus sobre ele dizendo: este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Nós cremos quando Jesus de Nazaré diz: eu e o Pai somos um. Quem me viu a mim, vê o Pai. Portanto, nós somos cristãos e tudo quanto falamos e cremos a respeito de Deus, gira ao redor desta revelação final, absoluta de Deus, na pessoa de Jesus de Nazaré. Tudo quanto temos para falar a respeito de Deus, nós o falamos a partir da revelação que recebemos em Jesus de Nazaré. A nossa experiência espiritual cristã, ela é uma experiência cristocêntrica. Ela é em Jesus, é no Filho, é o Deus o Filho. Assim é que também o Espírito Santo de Deus nos guia à verdade. E sabemos que a verdade é Jesus. Cremos quando Jesus diz: eu sou a verdade. E o Espírito Santo de Deus nos guia a Jesus. E Jesus nos guia ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Então, é Jesus quem nos guia ao Pai, mas é o Espírito Santo quem nos guia a Jesus, pois é o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça, do juízo. É o Espírito Santo quem nos faz lembrar todas as coisas que Jesus nos ensinou, e é o Espírito Santo quem glorifica o Filho. Por isso a teologia vai dizer que o Espírito Santo é como uma luz que está às nossas costas e ilumina a face de Jesus de Nazaré, diante de quem estamos, para que a face de Jesus de Nazaré, iluminada pelo Espírito Santo, resplandeça a glória de Deus e nós possamos dizer a respeito de Jesus: tu és o Filho de Deus, o unigênito Filho de Deus. E com esta declaração, então, nós caímos de joelhos diante de Jesus. A nossa experiência espiritual é em Jesus, é com Jesus, é por Jesus. Nós somos cristãos. Tudo quanto podemos falar a respeito de Deus, nós falamos a partir da revelação que nos foi feita de Jesus Cristo, o Deus Filho. Mas por ser perfeitamente homem, Jesus é a revelação exata do Pai, mas não pode ser a revelação completa do Pai. Tudo quanto Jesus nos revela a respeito do Pai é verdade. Mas Jesus não nos revela toda a verdade a respeito do Pai. E não temos toda a verdade a respeito do Pai, porque Jesus é Deus em carne e sofre a limitação da encarnação. E não temos acesso a toda a verdade a respeito do Pai, porque nós também sofremos a limitação da nossa experiência de encarnação. Por isso é que a Bíblia Sagrada diz que um dia nós o veremos tal qual Ele é, e um dia também seremos tal qual Ele é. 1 de João, capítulo 3, versículo 2. Então Jesus nos faz Deus conhecido, mas há mais de Deus que não conhecemos. E é para este mais de Deus que não conhecemos, e é para essa dimensão do divino que não conhecemos, que o apóstolo Paulo vai chamar a nossa atenção aqui nesse trecho que acabamos de ler. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro?
quem primeiro lhe deu para que ele o recompense, pois dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória, pois a ele para sempre, eternamente. Amém. É sobre essa dimensão do divino e de Deus que o apóstolo Paulo nos chama a atenção, como se ele levantasse os nossos olhos para falar de Deus o Pai, como se nós estivéssemos contemplando o Filho, iluminados pelo Espírito, e o apóstolo Paulo, em ato de adoração, levantasse os nossos olhos e dissesse a nós: contemplem o Pai, olhe para o Pai, adore o Pai. Um dos teólogos que li interpretando esse trecho de 33 a 36 de Romanos 11, chegou a dizer que o apóstolo Paulo começa a falar a respeito de Deus e começa a se complicar na sua fala, começa a se embaralhar na sua fala e de repente ele se vê num labirinto de conceitos e afirmações a respeito de Deus. Ele tenta sair e não encontra a saída, e ele já não está entendendo direito o que ele está falando, então ele diz: eu já não entendo mais nada, glória a Deus para sempre, amém. Eu também achei engraçada essa interpretação desse teólogo. Paulo se perdeu. Falou: eu já não estou entendendo mais nada que eu estou falando. O que é bem razoável. Não que ele tivesse se perdido, mas que ele também não estivesse entendendo mais nada do que ele estava falando. Porque essa carta aos Romanos, alguns intérpretes a dividem em 3 partes. De 1 a 8, 9, 10 e 11, e depois de 12 a 16. A primeira parte teológica, e a primeira e a segunda partes teológicas, e a terceira parte ética, falando sobre vida cristã. As implicações da teologia no dia a dia de quem é um seguidor de Jesus. Mas acredito que é bem razoável que ele esteja dividindo essa carta em 2 partes apenas, do capítulo 1 ao 11 e do capítulo 12 ao 16. Nessa primeira parte, que é teológica, até o capítulo 11, do capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 3, versículo 19, o apóstolo Paulo vai falar da condição do pecado que é comum a todos os homens. E que eu insisti muito, dizendo que Adão é para Jesus Cristo ressurreto como um bonequinho de pano é para um ser humano de verdade. Ele vai dizer que nós somos humanos limitados, mas que nós somos pecadores, que estamos distantes de Deus, que não conhecemos a Deus, nós estamos afastados de Deus, que Deus está irado para conosco, que Ele vai nos condenar, Ele vai nos castigar, e a ira de Deus está sobre nós. Mas do capítulo 3, versículo 20, até o capítulo 5, versículo 21, ele vai falar, o apóstolo Paulo, da obra de Jesus Cristo, nos aproximando de Deus o Pai. É verdade que estamos longe de Deus, é verdade que não somos seres humanos como deveríamos ser, é verdade que estamos em pecado, é verdade que a ira de Deus está sobre nós, é verdade o nosso afastamento de Deus, a nossa condenação, é verdade a nossa desobediência, mas Jesus Cristo nos reconciliou, nos redimiu, nos aproximou do Pai, e aquele que tem fé e não está afirmando-se diante de Deus pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus, esse se aproxima de Deus e vai então se tornar um ser humano como Jesus Cristo foi um ser humano de verdade, o Filho de Deus, o ser humano que Deus sempre sonhou, estava ali em Jesus de Nazaré. No capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, o apóstolo Paulo vai dizer que é o Espírito Santo de Deus, que aplica a obra de Jesus Cristo nas nossas vidas para nós, para que sejamos levados ao Pai. E tudo isso a respeito de Deus, a respeito de nós, a respeito da lei, a respeito de Jesus, a respeito da fé, a respeito do Espírito Santo, tudo isso nós sabemos, porque Deus se revelou na história de um povo, o povo de Israel. E quando o apóstolo Paulo chega nesse momento,
ele para e diz assim: mas foi justamente Israel quem rejeitou Jesus. E agora Israel será condenado? Então ele começa a falar nos capítulos 9, 10 e 11 que Israel foi tratado por Deus de maneira especialíssima, mas o coração de Israel foi endurecido. Mas o coração de Israel foi endurecido, que é para que os gentios pudessem chegar à fé. E depois, quando a plenitude dos gentios chegasse à fé, Deus então quebrantaria o coração de Israel. Então Deus é quem faz com que as pessoas creiam, mas também é Ele que impede que as pessoas creiam. Deus, Ele age com bondade e graça, mas Ele também age com severidade e justiça. Mas como é que Deus pode agir com severidade e justiça contra alguém que Ele mesmo impediu de crer? O Paulo diz: você não está entendendo isso, eu também não, mas é assim. E ele começa a falar, e no final, no versículo 32, ele diz assim: olha, e tudo que Deus fez foi para que todo mundo tivesse a oportunidade de experimentar a misericórdia de Deus, pois Deus colocou todos sob a desobediência para exercer misericórdia para com todos. E aí, quando ele chega nesse momento, ele diz assim: você está achando essa história um pouco complicada? Você está achando esse Deus um pouco confuso? Você está achando todo esse processo da salvação muito mirabolante? Você está também perdido num labirinto? Mas eu quero dizer para você, é isso aí mesmo. Ó a profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus. Quão inescrutáveis os seus juízos e quão insondáveis os seus caminhos. A gente não consegue perceber o que Deus faz, não consegue entender o que Deus faz, não cabe na nossa lógica, não cabe na nossa racionalidade, fere a nossa sensibilidade, mas curve-se diante de Deus e dê glórias a Ele para todo sempre. Amém. É isso aí, pessoal. O que o apóstolo Paulo faz é fazer um grande discurso teológico e colocar todo mundo de joelhos no final, dizendo: caia de joelhos, senão você vai se perder absoluta e completamente. Caia de joelhos. E o apóstolo Paulo está seguindo uma boa e longa tradição de Israel, que é esta tradição de compreender que Deus é incompreensível. Que é esta tradição de entender que Deus a gente não entende. Que é esta tradição de abrir mão da nossa sensibilidade para nos entregarmos em confiança ao amor e à justiça de Deus. Essa longa tradição começa muito provavelmente com Moisés. Quando Moisés está andando pelo deserto, e aí então Deus se revela a ele, e ele pergunta a Deus: qual é o teu nome? E Deus diz: eu sou o que sou. E a expressão de Êxodo capítulo 3, versículo 14, eu sou o que sou, que vai ser traduzida pela palavra Senhor, que depois vai ser transliterado para Yahvé, ou Javé, ou Jeová. Mas essas palavrinhas ali do eu sou, essa palavrinha do eu sou o que sou, o tetragrama, essa expressão é a soma de 4 letrinhas do alfabeto hebraico. Yod, Re, Vav, Re. E quando essas letras estão juntas, elas formam um nome impronunciável. E esse nome impronunciável, os rabinos antigos diziam que é semelhante ao som da respiração. Se você puder acreditar nisso, eu acho extraordinária essa interpretação. Toda vez que respiramos, nós pronunciamos o nome de Deus, pois não é possível existir fora de Deus. Qual é o teu nome? O meu nome é impronunciável. Porque não é possível me definir em um nome. Não é possível me conter em uma identidade particular. Não é possível me decodificar. Não é possível me dominar para me conhecer completamente. Não é possível saber tudo a meu respeito. Sequer é possível pronunciar o meu nome. Eu sou o que sou.
E é por isso que Deus vai dizer no Decálogo a Israel: não faça imagem de Deus, não faça imagem. O que quer dizer isso? Não quer dizer não faça o Santo Expedito, nem a Senhora Aparecida, não é disso que está falando ali. O que está falando ali no Decálogo é o seguinte: não tente reduzir a algo que caiba na sua cabeça e que tem o tamanho da sua razão. Não faça uma imagem, não tente conter o eu sou, o Deus Criador de todas as coisas, aquele que é. Não tente contê-lo em algo identificado. Não tente compará-lo a nada, porque não há nada no mundo, no universo criado, com o que se possa comparar Deus. A maioria de nós acha que Deus é um homem superlativo. É um homem elevado à perfeição. Mas isso não é Deus, isso é um homem perfeito. Não é Deus. Não há nada com que se possa comparar Deus. E não há como penetrar a mente de Deus. Não há como julgar os seus critérios, porque nós não somos capazes disso. Por isso que o profeta Isaías vai dizer o seguinte no capítulo 55 da sua profecia. Ele vai dizer: olhe, os meus pensamentos, palavras de Deus, não são como os seus pensamentos, porque assim como a terra está longe do céu, o céu está longe da terra, também os meus pensamentos estão longe dos seus pensamentos, e os meus caminhos estão distantes dos seus caminhos. Deus é esse que o apóstolo Paulo vai referir-se a ele na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 16. Deus é esse que habita em luz inacessível, que ninguém viu nem pode ver. Deus é esse que Moisés diz assim: eu quero ver o Senhor. E Deus diz assim a ele: ninguém pode me ver. Ninguém pode me ver sem morrer. Pode apenas contemplar a minha glória, não a mim. Pode perceber a minha passagem, o meu vestígio, aquilo que deixo por trás de mim quando passo, mas me ver mesmo não pode. Então esse Deus que extrapola, esse Deus que está para além, que não cabe nas definições, que não cabe nos códigos de doutrina, que não cabe nos livros de teologia, que não cabe nas nossas afirmações do tipo: Deus é onipotente, onisciente, onipresente, Deus é bom, Deus é amor, Deus é justo. Todas estas são falas e são palavras que tentam traduzir Deus para nós. Mas Deus é muito mais do que tudo isso e está além da nossa possibilidade de acesso e compreensão. E é uma pena que nós, cristãos de tradição reformada, protestante, evangélica, tenhamos perdido essa dimensão. Porque muitos de nós acreditamos que conhecemos sim a mente do Senhor. E que sabemos sim o que Ele faz, o que está fazendo, quando fez, por que fez. Nós falamos isso com uma displicência que um anjo deve cair no chão e rolar para lá e para cá e falar assim: ai, não. Nós falamos com uma displicência, o sujeito fica empregado ou desempregado e a gente diz assim: foi da vontade do Senhor. Mas você sabe o que foi da vontade do Senhor? Você sabe que foi Ele que fez? Você sabe por que fez? Você sabe isso? Nós achamos que sabemos. Quem foi seu conselheiro? O Paulo não conhecia a gente. Os evangélicos. Nós vivemos dando conselho para Deus. Quem foi seu conselheiro? Jairo, o chefe da sinagoga. Nós somos filhos de Jairo. Jairo vai para Jesus e diz assim: Jesus,
minha filha está enferma, você vá lá na minha casa, impõe as mãos sobre ela, cure-a. Como se Jesus fosse dizer ao Jairo, sim, senhor. Nós sabemos o que Jesus tem que fazer, como tem que fazer, onde tem que fazer, quando tem que fazer. Quem foi conselheiro de Deus? Nós todos aqui nas nossas orações. Pai, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. É como se Deus, inclusive, se debruçasse em resposta às nossas orações e dissesse, meu filho, quero te agradecer, eu estava aqui perdido, sem saber o que fazer. Não fosse a sua oração, eu estava já sem ação. Que bom que você orou. Aliás, faz tempo que você não orava, estava carente da sua sabedoria. Quem primeiro deu a ele para que ele o recompense? Nós demos. Demos dízimo, demos jejum, demos vigília, demos orações, nós demos boas obras, nós subimos escadas de joelhos, nós paramos de ligar no celular por uma semana. Nós fazemos essas coisas para Deus e colocamos Deus como devedor em relação a nós. Deus contrai um débito conosco, porque nós somos filhos maravilhosos e piedosos. E Ele tem obrigação, sim, de nos abençoar, de nos orientar. E toda vez que você disser assim, mas por que Deus fez isso comigo? Você está dizendo, Deus não poderia ter feito isso comigo. Se Deus não poderia ter feito com você, então Ele é devedor a você. Devedor daquilo que você espera que Ele faça e devedor de explicações porque não fez e ainda mais, porque fez o contrário. O apóstolo Paulo está dizendo, gente, presta atenção. Levante os olhos e contemple o Pai. Nós não podemos entender a mente dele. Nós não podemos saber os caminhos dele. Nós não podemos reduzi-lo às nossas crenças. Nós não podemos reduzi-lo e torná-lo cativo dos nossos ritos. Não é possível isso. Não podemos falar de Deus como quem fala de uma maçã, de um vaso, de um carro, de uma paisagem que a gente descreve. Como um objeto no meio de tantos objetos. Como se Deus fosse apenas o objeto mais importante de todos os objetos que existem. Ou como se Deus fosse o espírito mais importante de todos os espíritos que existem. O Paulo está dizendo aqui, o que Karl Barth vai dizer mais adiante, quando ele usa para Deus a expressão que Deus é aquele que é totalmente outro. Totalmente outro. Tão outro que a gente só pode falar sobre ele em termos metafóricos. É parecido com alguma coisa, mas o parecido não é. Então nós podemos voltar a esse trecho da palavra de Deus e refazer as perguntas, não é? Quem conheceu a mente do Senhor? Aquele a quem o Senhor deu a conhecer. Porque os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, o Salmo 25. Por isso que Deus fala a respeito de Abraão. Ocultarei ao meu servo Abraão aquilo que estou para fazer, antes de atirar-se na direção da destruição de Sodoma e Gomorra. Deus compartilha com Abraão o que ele pretende fazer. Então, quem conheceu a mente do Senhor, quem sabe conhecer os caminhos do Senhor, quem conhece os juízos do Senhor, aqueles a quem Deus dá a conhecer. O princípio da sabedoria, qual é? Temor do Senhor. O caminho da intimidade com Deus é justamente a afirmação e a admissão e a confissão da nossa limitação e da nossa ignorância, quando a gente diz assim, Senhor, eu nada sei e caio de joelhos aos teus pés. Aí é que você começa a ficar sabendo.
A nossa experiência com Deus, é por isso que há essa tradição maravilhosa na história do cristianismo, ou do movimento cristão, dessa experiência com Deus que vai além das palavras. Por isso que Jesus diz, quando você quiser orar, buscar a Deus, não fique tagarelando, não fique falando, não fique repetindo uma reza. Não faça isso, entra no seu quarto, fecha a sua porta, e o seu pai que vê você no secreto, ele dá a recompensa. A oração não é uma coisa que Deus ouve, é algo que Deus vê. É o seu coração, é você. Não é que você ora, você se torna oração, porque as orações nossas começam quando as palavras terminam. Enquanto você está falando, dificilmente você está orando, você está tagarelando. Você está desabafando, você está descarregando a sua ansiedade diante de Deus, você está derramando o seu coração, e Deus está acolhendo você, mas você ainda não entrou naquele lugar secreto, não entrou. Você ainda está nas palavras, você ainda está citando versículo para Deus, pelo amor de Deus, para. Então você está citando versículo, está dizendo, o senhor falou, e olha, eu quero lembrar para o senhor, e você vai, até que chega uma hora em que você começa a perceber, se você ora, eu ia dizer tempo suficiente, não. Se você ora com intensidade suficiente, porque isso pode ser no estalar de dedos, você se coloca diante de Deus e a presença de Deus, ela se adensa sobre você e com você e em você, ao seu redor, que você se percebe absolutamente inadequado, inadequada, e percebe que as suas palavras se tornam inadequadas e insuficientes, e que a pior coisa que você tem a fazer é continuar falando. Isso acontece, por exemplo, se você é um conselheiro espiritual, uma conselheira espiritual, se você é um intercessor e uma intercessora, você sabe que de quando em vez você está diante de alguém que traz a você um coração, que traz a você a sua alma, que traz a você a sua dor, que traz a sua angústia, que traz o seu sofrimento, e que você percebe que não adianta você começar a repetir versículo, e citar o salmo, e lembrar que Deus é isso, Deus é aquilo, porque tudo quanto você tem a fazer naquele momento diante daquela pessoa é olhá-la nos olhos e comungar com ela de suas lágrimas. E dizer assim, meu irmão, eu não tenho nada a lhe dizer que você já não saiba. Minha irmã, eu não tenho nada a lhe dizer que você já não saiba. Eu não tenho nada da palavra de Deus a citar para você que você já não conheça. Tudo que eu posso fazer é cair de joelhos aqui com você, nós dois, diante do Pai, para que Jesus se manifeste aqui no meio de nós, conosco, sobre nós. Para que você, na sua noite de choro, ouça a canção do Senhor. Para que no vale da sombra da morte, por onde você está passando, que a vara do Senhor, o cajado do Senhor estejam com você, e que a presença do Senhor seja percebida por você. Tudo que eu posso pedir é isso, que Deus lhe seja uma torre forte para onde você corre, que Ele seja o seu abrigo, que você encontre esse esconderijo do Altíssimo, que você consiga experimentar essa presença de Deus, onde há plenitude de alegria e delícias perpetuamente, como disse o salmista. Que você experimente a paz de Deus, que excede todo o entendimento. É esse encontro com Deus que o apóstolo Paulo está oferecendo a nós e nos exortando a buscar. Quem primeiro deu a ele para que ele o recompense? Ninguém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. O que o Paulo está dizendo é citando a oração de Davi no primeiro livro das Crônicas, o capítulo 29. Tu
tua, Senhor, é a grandeza e o poder, a honra, a glória e a majestade, porque teu é tudo quanto há no céu e na terra, e tu dominas sobre tudo e sobre todos. Na tua mão está o engrandecer e a tudo dar força. Contigo está o poder. E quem sou eu e quem é esse povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Senão que te demos apenas aquilo que das tuas mãos recebemos. E tanto é verdade que o apóstolo Paulo conhece essa expressão da palavra de Deus, que ele vai citá-la quase literalmente na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, quando ele diz o seguinte: o que é que faz você diferente de qualquer outra pessoa? O que é que você tem que você não tenha recebido? E se você recebeu, por que é que você tem tanto orgulho como se fosse seu? O que o Paulo está dizendo é: o que é que demos a Deus? Demos fé. O que é que demos a Deus? Demos humildade. O que é que demos a Deus? O que é que demos a Deus? O Paulo está dizendo: se alguma coisa você deu a Deus, saiba que você primeiro recebeu dele para que tivesse para dar. Você se acha humilde? Deus te fez humilde. Que impressionante, a palavra de Deus diz que Deus resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. Aí você fala assim: eu sou humilde, então Deus vai me dar graça. Bom, aí você já perdeu, porque você já deixou de ser humilde, já não vai receber graça. Mas vamos supor que você seja humilde mesmo. Paulo está dizendo: você é humilde e vai receber a graça, mas antes de receber a graça, por ser humilde, você recebeu a humildade para ser humilde, para te poder dar a graça. É isso. Foi o que falamos aqui na hora em que estávamos contribuindo. Não é que contribuímos para que sejamos abençoados, é porque fomos abençoados é que nós temos para contribuir. O que é que temos, senão aquilo que das mãos de Deus recebemos? Por isso, esse trecho, esses 4 versículos de Romanos 11, 33 a 36, eu resumiria em 3 palavras: revelação. Revelação. Quem conheceu a mente do Senhor? Aquele a quem Deus deu conhecer. Por isso é que Paulo fala aos Coríntios, capítulo 1 da primeira carta, que nós temos a mente de Cristo, porque Ele nos deu a mente de Cristo. Então recebemos revelação. E quando Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus responde a ele: bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, Simão Bar-Jonas, bem-aventurado é você. Você é um cara feliz, porque não foi carne e sangue que revelou isso para você, não foi da sua cabeça que você tirou isso, não foi me observando, não foi me estudando, não foi me acompanhando, não foi deduzindo, não foi investigando, não foi conhecendo a lei de Moisés, não foi. Você só conseguiu dizer: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, porque o meu Pai que está no céu revelou isso para você. Porque ninguém pode dizer que Jesus é o Cristo senão pelo Espírito do Senhor. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Ninguém pode dizer Jesus é o Cristo senão pelo Espírito do Senhor. Então é revelação. Não é especulação, não é dedução, é revelação. Graça. Graça. Nossa experiência espiritual é graça. O que é que temos que não tenhamos recebido? Graça pura. Merecemos? Fizemos por merecer? Graça, bondade e generosidade de Deus. E por último, adoração. Glória a Ele eternamente. Amém. O que o Paulo faz é colocar-se de joelhos, dizendo: olhe, eu recebi revelação, os meus olhos foram abertos e eu contemplei a glória de Deus na face de Jesus de Nazaré. Eu não sei explicar por que aconteceu comigo e não aconteceu com outros, eu só sei que é graça. Eu não fiz por merecer e não dei nada a Deus para que Ele se desse a mim. Eu não ofereci nada a Deus para que Ele a mim se revelasse. Foi graça, graça pura. Não tenho explicação. Por isso a minha resposta não pode ser outra senão adoração. Cair de joelhos diante de Deus em adoração.
Essa expressão da palavra de Deus me faz lembrar uma história que muito me abençoou e que me tem abençoado. E falo isso com o coração absolutamente aberto, porque os senhores sabem que eu gosto de ler, gosto de estudar, gosto de teologia, gosto de filosofia, mas posso lhes dizer que cada vez que eu mergulho nas páginas da teologia e da filosofia, eu saio mais confuso. E cada vez que eu mergulho na palavra de Deus em atitude de oração e de adoração, parece que as peças se encaixam. E quando elas se encaixam e se fecham, que eu tento traduzir em discurso teológico, aí eu fico mais confuso de novo. E aí você pega todas as pecinhas embaralhadas que eu joguei para você daqui, a partir daquilo que eu entendi, apreendi, experimentei, e se você não cair de joelhos em oração, esqueça, porque você não vai entender nada. O Paulo disse isso a Timóteo, capítulo 2 da segunda carta, versículo 10. O Paulo é meu álibi. Ele diz, outro dia alguém me perguntou, pastor, você não tem medo que você fale umas coisas que ninguém entende? Eu falei, não, porque eu também não entendo. Tem coisa que eu também não entendo. Mas uma coisa eu sei, o Paulo disse a Timóteo, Timóteo, considera as coisas que eu te disse, e Jesus Cristo te esclarecerá. De joelhos, Ele te esclarecerá. Então essa história que me abençoou é daquele homem que morava no alto da montanha, no campo, e ele saía para orar. Todas as manhãs ele entrava por uma trilha na floresta, buscava uma clareira, recolhia lenha, gravetos e fazia uma fogueira, e dançava em volta da fogueira e cantava e declarava suas orações, e Deus o ouvia e Deus estava com ele. Mas o tempo foi passando e ele conseguia andar pela trilha, chegar à clareira, acender a fogueira, mas já não tinha tanta força para dançar e pular e saltitar e louvar e festejar a Deus com as suas danças. Então ele se assentava num tronco, cantava suas canções, fazia suas orações e Deus o ouvia e Deus estava com ele. Mas o tempo foi passando e ele foi perdendo a força, então ele andava pela trilha, chegava à clareira, não tinha mais condição de sair recolhendo lenha, acender fogueira, dançar e bailar na presença de Deus. Então ele apenas se assentava no seu velho tronco, cantava suas orações, cantava suas canções, fazia suas orações, o Senhor o ouvia e Deus estava com ele. Até que ele não teve mais forças de ir pela trilha até a clareira no meio da floresta. Então ele se assentava na sua cadeira de balanço, contemplava o sol nascendo, cantava as suas canções, fazia as suas orações, o Senhor o ouvia e Deus estava com ele. Mas ele ficou de cama. Então ele não podia mais ir à floresta, acender fogueira, dançar, ele não podia mais nada disso, ele só podia cantar as suas canções e fazer as suas orações. E o Senhor estava com ele e Deus o ouvia. Mas ele ficou tão fraco que ele já não podia sequer falar. Mas dentro dele estava a sua dança, estavam as suas canções e as suas orações. E o Senhor o ouvia. Deus estava com ele. Até que ele ficou confuso na mente. Ele já não sabia mais quem era sua esposa, quem eram os seus filhos, os seus netos. Ele já não os reconhecia mais. Mas em algum lugar dentro dele estava a sua dança, as suas canções e as suas orações. E o Senhor o ouvia e estava com ele. Porque eu me lembro de minha avó. Quem me ensinou a palavra de Deus e quem se ajoelhou ao pé da minha cama na minha infância, que boa parte da minha infância passei com minha avó, aos cuidados de minha avó.
E quando fui visitá-la uma das últimas vezes no abrigo onde ela viveu os seus últimos anos, ela já não sabia mais quem eu era. E eu disse: sou seu neto, dona Joana. Ela disse: não tenho netos. Como não tem netos, vovó? Sou filho do Renato, seu filho. Não tive filhos, muito menos um filho chamado Renato. Levantou-se e sentou-se ao piano e tocou todos os hinos que sempre, ao longo de sua vida, tocou na igreja. Ela não sabia quem eu era, mas em algum lugar dentro dela estavam as suas canções, as suas orações, o Senhor a ouvia e o Senhor estava com ela. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amém. Vamos ficar em pé?